estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre os problemas gerados por alguns serviços de TV por assinatura no Brasil. E já no primeiro bloco nós falamos de vários desses problemas, mas nós não falamos da questão do atendimento. Quer dizer, quando a pessoa sofre esse problema, como é que ela é atendida pelas operadoras? Veridiana. Pois é interessante pensar que as questões que foram colocadas pelos consumidores aí no início do programa são também problemas de atendimento, porque você entra em contato com a empresa para dizer que tem um erro na sua cobrança, você entra em contato com a sua empresa para cancelar o serviço no atendimento da empresa e essas questões não são resolvidas. Existe, como eu disse, um decreto que regulamenta o serviço de atendimento ao consumidor, traz vários direitos ao consumidor, como o tempo máximo para ser atendido, como a opção de falar com o atendente já no primeiro menu, como o direito do consumidor pedir a gravação das ligações que ele faz ao serviço de atendimento ao consumidor, tem que chegar em até 10 dias. Não ficar ouvindo aquela musiquinha durante várias horas. Pois é, não ser transferido para vários setores diferentes. Então, isso é regulamentado, mas as empresas nem sempre cumprem como deveriam. É importante o consumidor saber que ele também tem direitos nesse momento do seu contato com a empresa. E, se ele tiver problemas, inclusive nisso, é interessante que ele entre em contato com a Anatel, com os PROCONs, com as entidades de defesa do consumidor, porque isso serve de subsídio para ação regulatória. Quer dizer, até a gravação é um direito do consumidor, até a gravação do contato que ele teve com a empresa. Dos últimos 90 dias, ele não precisa nem pedir na hora. Ele tem 90 dias para pedir a gravação de uma ligação que E as empresas entregam isso facilmente? Não. É muito difícil? Muito difícil. É muito difícil. Ele precisa do número de protocolo, por isso que é importante, a gente sempre orienta que ele anote, mas a gente encontra problema também que existem serviços de atendimento ao consumidor que não fornecem um número de protocolo. E aí, como é que ele vai localizar? Isso é em desacordo com o decreto que regulamenta. Porque... Todo atendimento tem que ter um número de protocolo. Tem que pôr. Eu acho que isso é importante, essa informação é importante. Uma coisa que nós não falamos aqui é em relação à venda casada, né, de produtos. Porque agora, com a convergência das mídias, a gente aqui no VerTV discute muito essa questão da convergência das mídias. Cada vez mais, uma empresa só oferece tipos de serviços diferentes no mesmo pacote, chamados combos. Como é que isso está acontecendo? Quer dizer, como é que vocês... Há problemas também em relação aos combos? A convergência das mídias, ela leva à convergência das empresas, dos serviços, né? Então, sim, os combos hoje são uma realidade, as empresas criam várias ofertas interessantes para que o consumidor leve tudo de uma vez. Mas é importante que o consumidor saiba que ele não é obrigado a levar tudo de uma vez, só se for interessante para ele. Então, se ele quiser contratar só a televisão por assinatura, ele pode. Se ele quiser contratar só a banda larga fixa, ele pode. Só o telefone fixo, ele pode. A empresa pode fazer ofertas para você levar tudo isso junto. Mas no caso da TV por assinatura, tem até uma questão interessante. A Anatel começou agora a regular combos, porque ela tinha um regulamento para cada serviço. Quando tudo juntava, a gente não sabia muito bem para onde correr. Então, já no regulamento do serviço de acesso condicionado e do serviço de televisão por assinatura, que foi aprovado recentemente, ela diz o seguinte, que em caso de oferta conjunta, aquela oferta, a oferta avulsa, ela não pode ser mais cara que a oferta de combo nas mesmas condições. Que o serviço de televisão por assinatura tem as mesmas condições. Porque é muito comum também a empresa oferecer a oferta avulsa, mas ela é muito mais cara que o combo. E aí para o consumidor é melhor comprar o conjunto, o pacote. Essa realidade nós encontramos no último teste comparativo realizado pela Proteste, com preços de TV por assinatura. E serviços que são fornecidos em combo, com a questão da TV por assinatura por R$ 49,90, separados chegam a R$ 89,90. Como pode? Exatamente. E uma das operadoras, que ela nem pôde ser incluída na pesquisa, ela nem tinha a opção de você contratar a TV por assinatura separado do serviço de internet. Ela nem pôde ser inserida nessa comparação. Mas aí é irregular, não é? Porque isso é venda casada. Né? Isso é proibido, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor. É como antigamente na fábrica de cerveja, que o dono da mercearia, a cerveja tinha grande saída. Só que para ele comprar cerveja, a fábrica exigia que ele comprasse lá a tubaína, aquela coisa que não tinha muita procura. Que isso pode ser uma relação entre fornecedores, né? Mas com o consumidor isso é vedado. E uma coisa interessante é dizer, inclusive, que embora você compre tudo junto, se você quiser comprar um combo por sua vontade, cada serviço é um contrato e na conta também tem que vir
especificado, não pode vir lá só o preço do combo. Tem que vir especificado o que está sendo cobrado por cada serviço. Nós percebemos também que com essa questão do combo tem unificado, né? As empresas têm unificado. Só para deixar claro para o telespectador, que tipo de produtos são mais comuns nesse combo, esse pacote? O mais comum seria a TV por assinatura, a internet banda larga e o telefone fixo. São os 3? Seriam os 3. E às vezes sem TV por assinatura, a internet banda larga e o telefone fixo. E aí o problema também, ele se intensifica o problema do saque, porque o consumidor ele tem um telefone padrão para ele ligar para a empresa, para a operadora, e ele tem um problema, ele fica sendo transferido de um lado para o outro. O problema, ele contratou tudo junto, mas quando ele liga para reclamar da TV por assinatura, ele recebe a informação que ali é exclusivo para a internet. E ele fica sendo jogado de um lado para o outro e ninguém resolve o problema dele. Isso é comum também? As empresas parece que ainda não estão preparadas, apesar de já oferecerem esse tipo de serviço. Preparar para ofertar, em geral, não vem junto com preparar para atender e para prestar um bom serviço. Agora, outra queixa que aparece muito, não sei se aparece nos institutos de vocês, é com relação aos preços dos pacotes de televisão por assinatura, quando eles são comparados com os de outros países, né? No Brasil, eles são mais elevados, e também com a questão do conteúdo ofertado, né? Há muitas reclamações. Poxa, mas eu pago a assinatura e ainda tenho que ver propaganda. Eu pago a assinatura e tenho que assistir canais que não me interessam. Canal da igreja, o canal que vende tapete, né? Não aparece essa reclamação também? Inclusive, no nosso último, que está disponível no site da Proteste, no nosso último teste comparativo, agora em outubro, foi exatamente isso que a gente percebeu. O consumidor, ele é obrigado não, mas ele tem que escolher entre perfis, né? E justamente aquilo que ele contrata não necessariamente se enquadra nas suas intenções. Sei. Ele quer, às vezes, canais de filme, é obrigado a contratar muito mais coisa para ter aqueles canais que ele gostaria de ter. E uma das sugestões da Proteste que foi encaminhada à Anatel e também às operadoras é que elas ofereçam esse número de canal pré-determinado, porque geralmente fica mais barato, mas que não sejam pré-determinados, que o consumidor ele tenha a escolha de poder determinar quais canais ele quer efetivamente contratar. Infelizmente, a Anatel não trata disso assim nos seus regulamentos, né? Ela não diz que que as empresas não podem fazer isso, ou para que você tenha acesso a canais mais interessantes, você seja obrigado ou não seja obrigado a contratar um pacote menos interessante. Ela não entra nisso. Nisso acaba atuando mesmo o mercado, considerando que o serviço de televisão por assinatura, embora seja objeto de regulação, tem uma regulação mais fraca do que outros serviços de telecomunicações. E você também fez referência a uma questão interessante com relação à publicidade, né? De fato, já é um canal pago, mas a Lei 12.485 permitiu que fosse feita a publicidade. Tem uma porcentagem máxima. 25%. Mas elas podem fazer isso por regulação. É legal. Embora a gente tenha se manifestado no sentido de que não fazia sentido. É legal, mas há reclamações. Pois é. Quer dizer, o consumidor, o telespectador se sente incomodado. Você falou do site, eu gostaria que você desse o site, porque nós falamos aqui dos órgãos, da Anatel e dos problemas. Eu acho que é importante o telespectador saber, pelo menos, alguns dos caminhos que ele tem, caso ele tenha necessidade de reclamar. O Proteste, primeiro, o que o Proteste faz e qual é o canal? A Proteste é uma associação de defesa do consumidor, né? Dentre várias frentes na defesa do consumidor, junto aos fabricantes, junto às agências regulatórias. A gente tenta sempre aprovar, né? Acompanhar os regulamentos, as leis. E ela faz a intermediação? Faz a intermediação também do problema do associado com alguma empresa. E as pessoas têm que se associar para ter o serviço? Para ter o serviço de associação, sim. Para ter o serviço de intermediação, tem que ser associado. A pessoa pode, se o ouvinte tiver interesse, o telespectador tiver interesse, ele pode ingressar no site da associação. Qual é o site? www.proteste.org.br. Mesmo se não for associado, tem um conteúdo disponibilizado gratuitamente, muito interessante, com relação a esse ponto também, de TV por assinatura, e também um suporte. Muito bem. E o IDEC? Eu queria que você falasse do IDEC e da Anatel, porque a Anatel também é um caminho importante, né? Tá. O IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, completou 25 anos esse ano.
E a gente também tem várias áreas de atuação, uma delas é telecomunicações, mas existem outros temas aí importantes dentro do IDEC, como banco, saúde, alimentos, enfim. E a gente busca ter uma atuação ampla, então desde fazer testes e pesquisas, quanto participar de espaços importantes de regulação, quanto fazer campanhas de mobilização em relação a determinados temas. Uma das nossas maiores atuações é de estimular a participação social na regulação, porque a gente entende que muitos dos problemas não vão ser resolvidos individualmente. Muitos dos problemas que a gente vê aí ou são fruto de uma regulação insuficiente, ou de uma fiscalização insuficiente, ou de uma punição insuficiente. Então, isso tem que ser encarado coletivamente. O site do IDEC é www.idec.org.br. E a Anatel, no caso de telecomunicações, também é um espaço interessante para se reclamar. Até porque as reclamações feitas na Anatel são usadas pela agência na sua atividade de fiscalização. Ela verifica, por meio das reclamações, os problemas que estão afetando mais o consumidor. Então, e para a Anatel, como é que a pessoa entra em contato com a Anatel? www.anatel.gov.br. Isso pela internet. Isso. Mas pode ser pelo telefone também. Pode também, que a central de atendimento é 1331. Para o Brasil todo? Para o Brasil todo. 1331. 1331. E para portadores de necessidades especiais, 1332. Outros canais que o consumidor também tem são os PROCONs, estaduais e municipais, que aí são órgãos públicos, né, diferente do IDEC e da Proteste, que são entidades civis. E, no caso, também existe o judiciário, o juizado especial cível, que o consumidor pode também ingressar com ação quando não tiver seus direitos garantidos. Muito bem. Eu acho que nós mostramos os problemas e alguns caminhos para as soluções. Muito obrigado ao David, muito obrigado, Viridiana, por estar aqui conosco. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais um Ver TV. Lembrando que todos podem participar do programa enviando sugestões, críticas, comentários para o nosso endereço eletrônico, que é o vertv@tvbrasil.org.br ou nos acompanhando agora pelas páginas do Twitter e do Facebook. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!